Bom, então, eu quis começar projetando essa homenagem, né, que foi feita para a professora Eliette Safiotti no ano passado. Eu acho que, primeiro, apresenta um pouco daquilo que ela foi e do legado que ela nos deixou, né, além de mostrar imagens da própria Eliette, que para um público jovem, né, que não conhece a Eliette Safiotti, acho que valeu muito a pena. Eu queria começar dizendo que eu sou coordenadora, né, de um núcleo de pesquisa, e a gente deu um nome, né, na verdade a gente prestou uma homenagem a Eliette, então a gente deu um nome a esse núcleo, né, de Eliette Safiotti. Isso foi em 2011, fazia pouco tempo que eu tinha entrado na Universidade Federal de São Paulo, depois de ficar 5 anos na Universidade Estadual de Londrina. E a Eliette faleceu em 2010, eu tinha sido aluna dela, admiro muito a obra dela, e junto com uma outra professora resolvemos fazer esse núcleo, né? E o núcleo, então, tem o título, né, recebeu o nome de Eliette Safiotti. A gente tem se dedicado a estudar a obra da Eliette Safiotti. Bom, esse é um ponto. A gente tem se dedicado a estudar, mas não significa que a gente tenha dado conta de compreender toda a obra dela. Então, eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou especialista em Eliette Safiotti, eu sou uma estudiosa, né, dos assuntos de gênero, mas não especialista, pelo menos não ainda, dessa autora, né? Tenho pesquisado todo o material dela, a família dela colocou à disposição todo o acervo, né? Doou todo o acervo para a Unesp de Marília, então a gente está em contato constante. O núcleo de pesquisa, agora em março, a gente vai lançar online, né? A gente vai colocar, a gente vai disponibilizar todo o material que a Eliette produziu, tudo aquilo que a gente conseguiu digitalizar, né? Então é esse o material que a gente tem feito, é esse o nosso trabalho cotidiano, né? Mas não, queria já deixar claro que eu não sou especialista na Eliette, né? Então o que eu vou apresentar aqui são aspectos da obra dela, dessa obra que acabou de ser lançada, acabou de ser publicada pela editora Expressão Popular, uma tarefa que a gente se colocou, né, desde 2011 e que finalmente conseguimos, né, em 2013, final de 2013, tornar isso possível, né? Essa obra é importante, eu vou já explicar mais detalhadamente por que ela é importante, os aspectos contidos na obra, mas ela é, antes de mais nada, importante porque ela ficou, o lançamento dela é importante, porque essa obra ficou durante 37 anos, né, sem ser republicada. Estava esgotadíssima. A última edição deste livro data de 1976 e foi uma publicação da editora Vozes, né? Então, de lá para cá, a gente não teve mais a possibilidade de republicar este livro que foi tão importante nos anos 70, nos anos 80, e a gente pode discutir a atualidade deste livro hoje, né? Então, acho que nesse sentido já é bastante importante. Bom, eu propus que a gente discutisse aqui hoje, que eu apresentasse um pouco aqui para vocês, aspectos da obra da Eliette Safiotti e também da vida dela, para que a gente pudesse, né, no final, tentar entender qual a importância dessa autora e das discussões que ela fez, os debates que ela trouxe, né, para a gente tentar entender a mulher na sociedade de classes hoje, que, aliás, né, A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, é o título, né, do primeiro grande livro da Eliette Safiotti. Então, para poder falar, né, da mulher na sociedade de classes hoje, eu achei importante que a gente falasse da própria Eliette, né? E parte do que eu vou falar aqui está presente na introdução ao livro, né, que está sendo vendido aí na entrada, e está presente também nesta revista que foi apresentada ali, que apareceu no vídeo, né, que é a revista Lutas Sociais, número 27, em que a gente
organizou um dossiê dedicado a Eliette Saffioti, né? A revista está esgotada, né? Mas vocês podem encontrar todos os artigos disponíveis na internet, na página da revista. Basta vocês entrarem numa página de busca, digitarem lutas sociais e vocês vão encontrar, né? Ou então NEILS, que é um núcleo de estudos de ideologias e lutas sociais, do qual eu faço parte, e a professora Claudete Pagotto também faz parte. Vocês vão encontrar a revista, além de encontrar uma bela foto da professora Claudete lá na página. Ela não sabe ainda, eu coloquei faz pouco tempo. Bom tempo. Mas então, falar sobre essa autora feminista, marxista, socióloga, né, e vários adjetivos que a gente poderia dizer, brava, né, como disse ali a Maria Lígia Quartim de Moraes, não é exatamente uma tarefa muito fácil, né? Como muitas ali apresentaram, a Eliette ela era muito ousada, né? Acho que essa foi a grande marca que a gente pode dizer, né, que a Eliette deixou. Recentemente, uma estudiosa, né, dos assuntos de gênero, que é a Albertina de Oliveira, que está na Fundação Carlos Chagas, ela esteve recentemente num congresso em Florianópolis, né, o Fazendo Gênero, e ela chamou a atenção para um aspecto, né, da obra da Eliette Saffioti, para uma marca que a Eliette deixou, né? Foi a da ousadia, que muitos já disseram, mas foi uma ousadia de também produzir uma teoria num lugar destinado à empiria, né? A Eliette está escrevendo nos anos 60, está publicando um livro denso, teoricamente, e aqui no Brasil, né? Ela não fazia parte dos grandes centros hegemônicos, né, de produção intelectual, de produção teórica, e aqui no Brasil ela ousou fazer teoria. Então, eu queria falar dessa intelectual, chamando a atenção já desde o início para essa ousadia que ela teve já lá nos anos 60. Né? Então, um aspecto que é também interessante da gente observar é que a obra da Eliette Saffioti, quando eu estou falando a obra, é claro que eu estou me referindo essencialmente a essa obra aqui, A Mulher na Sociedade de Classes, mas estou falando do conjunto de textos, né, que essa importante socióloga produziu ao longo de sua vida. Né? E acho que é importante a gente mencionar que essa obra ela não nasce pronta e acabada, né? E tampouco ela foi um processo linear no seu desenvolvimento, né? É uma obra em que a gente percebe duas grandes fases, né, que vai marcar toda a sua trajetória. Uma primeira que vai do início dos anos 60 ao final dos anos 80, e que vai consistir na análise do trabalho feminino na sociedade capitalista, e uma segunda fase que vai datar do início dos anos 90 até o final de 2010, quando a autora nos deixa. É claro que a gente não vai encontrar e nem colocar uma muralha, né, da China entre essas duas fases, elas se conversam, né, são fases transversais em seus múltiplos estudos, e eu acho que é importante a gente já chamar a atenção desde já, é que ao longo da sua trajetória, né, a gente percebe que está bastante presente na sua análise uma imbricação entre as determinações de classe, de gênero e de raça, etnia. Isso a gente pode observar já no seu primeiro grande livro, que é esse aqui, A Mulher na Sociedade de Classes. Né? Isso vai conduzir a Eliette a lapidar e apresentar nos anos 90, né, uma ideia de um nó constituído pelas contradições sociais básicas, que são as contradições de gênero, de raça, etnia e de classe social. Ela vai publicar, por exemplo, um artigo na revista Lutas Sociais, lá no início, Lutas Sociais número 2, também disponível lá nessa página que eu mencionei agora há pouco, em que ela chama a atenção para
constituição da subjetividade feminina, né? E nessa constituição dessa subjetividade está presente essa ideia do nó, né, das contradições, gênero, raça, etnia e classe social. Então, a sociedade, segundo essa autora, ela vai se dividir em classes sociais, mas ela também é atravessada por essas outras contradições. Não se trata, contudo, de conceber três diferentes ordenamentos das relações sociais que correriam paralelamente. Ao contrário, estas três dimensões, esses três antagonismos fundamentais estão entrelaçados por este nó que sustenta a manutenção do sistema capitalista. E claro que não vai dar para a gente se aprofundar aqui em apenas uma noite, né, para abordar toda a trajetória intelectual da Eliette, e menos ainda elencar todos os desdobramentos de suas preocupações teórico-políticas sobre, hoje, né, chamados estudos de gênero. O que eu vou fazer, então, é apresentar alguns momentos do processo da primeira fase que eu considero fundamentais para o conhecimento científico da condição feminina na sociedade capitalista. Datam deste primeiro período suas pesquisas sobre o mito e a realidade da condição feminina, tanto nas sociedades de capitalismo avançado e nas sociedades subdesenvolvidas, como também sobre a perseverança de uma atividade típica feminina, né, nos países que compunham o bloco soviético. Então, nós encontramos igualmente nessa fase as suas investigações sobre a presença marcante ainda hoje, né, de atividades das formações, de uma formação pré-capitalista, que é, por exemplo, o emprego doméstico e a sua utilidade para o sistema capitalista. Foi também no início de sua trajetória que Eliette viu, quando ninguém dizia que via, que a emancipação feminina não poderá ocorrer no capitalismo, pois este ou alija ou insere precariamente o contingente de mulheres de acordo com as necessidades que este sistema tem para se reproduzir. Os primeiros materiais empíricos, assim como a fortaleza de suas formulações teóricas, fazem de suas descobertas excelentes pontos de partida para a apreensão da realidade capitalista contemporânea, especialmente no tocante à recomposição do proletariado nesse início do século XXI e no interior deste, as reconfigurações do trabalho feminino. Um aspecto que eu considero importante para a gente entender um pouco a trajetória da Eliette Safioti é lembrar, trazer agora à tona algo que poucos sabem, né? Que a Eliette era filha de mãe costureira e de um pai pedreiro, né? Então aquela imagem que eu mencionei ali no vídeo, de que um importante sociólogo, ainda hoje importante, que é o Alain Touraine, né, que colocava a Eliette intelectual quase que como uma intelectual burguesa e distante dos movimentos sociais, é bastante curioso quando a gente observa a origem da Eliette, né? Então, filha de costureira, um pai pedreiro, ela nasce, portanto, sem fortuna, numa cidade pequena, Ibirá, que é o interior de São Paulo. Daí ela começa a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e por volta dos 18 anos, já morando em São Paulo, na capital, ela chegou a ter, por exemplo, 3 empregos simultaneamente, né, para poder pagar os seus estudos. Então, a própria trajetória dela é marcada por inúmeros deslocamentos para morar com parentes que a acolhiam, e isso fez com que ela se atentasse cada vez mais para a sua própria condição feminina. Por exemplo, o ideário de como uma menina deve se comportar esteve sempre presente, ou esteve presente principalmente quando, após o adoecimento de uma tia, ela teve que morar com outros parentes porque não ficava muito bem, né, uma menina morar sozinha com o marido da tia. Né? Também em suas memórias, a gente vai encontrar experiências da falta de liberdade que as mulheres
tem, né, em função do seu duplo destino de classe e de gênero. No caso da Eliette, a gente poderia acrescentar aqui, né, de outras mulheres, como eu, por exemplo, de classe, de gênero e de raça. Então, aos 14 anos, né, a Eliette chama atenção, ela fala isso numa entrevista que ela deu para um livro que foi publicado em 2009, que é uma homenagem a 50 mulheres que tinham sido indicadas, né, como um prêmio Nobel da Paz. A Eliette foi uma dessas mulheres indicadas aqui no Brasil. Então, ela deu uma entrevista e ela chama atenção para o fato de ela ter sido uma espécie de gata borralheira, né? Por ser a sobrinha sem posses, filha de costureira, de pedreiro, né? E, portanto, teve que fazer às vezes aí de gata borralheira responsável pelo serviço doméstico. Então, acho que dá para a gente chamar a atenção do seguinte, que os primeiros estudos dela, né, sobre a condição feminina propriamente dita, eles só foram ocorrer no início de 1963, né, quando ela já era professora do curso de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Letras de Araraquara, que viria a ser a Unesp de Araraquara mais tarde. Né? Naquele momento, no finalzinho de 62 e início de 63, ela vai realizar uma pesquisa com as professoras primárias e as operárias da indústria têxtil, né? Em um momento em que havia muito pouco material traduzido, né, disponível sobre esse assunto e praticamente nada produzido no Brasil. E entre o final de 66 e início de 67, ou melhor, né, e acho que isso é interessante da gente notar, em apenas 60 dias, né, para quem está fazendo mestrado, doutorado aí, né, em apenas 60 dias a Eliette redigiu esse clássico, está aqui, né, A Mulher na Sociedade de Classe. A versão original tinha mais de 1000 páginas, né? E ela teve que cortar. E ela redigiu isso em 60 dias, 60 a 60 dias, né? Depois a gente pode pensar um pouquinho em que condições ela fez isso. Mas acho que já dá para a gente dizer que ela dormia muito pouco, né? Ela fala numa entrevista que a gente publica nessa revista número 27 da Lutas Sociais. Ela fala que dormia muito pouco e tinha que dormir muito pouco porque ela precisava ler muito para produzir não apenas esse livro, mas para poder dar aula, né? A Eliette, quando vai para a Unesp de Araraquara, ela é convidada não, ela passou em primeiro lugar no concurso da Unesp de Araraquara, que não era ainda a Unesp, né, mas passou em primeiro lugar lá. Ela era uma das, salvo engano, a única mulher com mais 4 professores para dar aula para o curso de Ciências Sociais, né? Ou seja, turmas imensas e pouca gente para dar aula. A universidade estava ainda se constituindo, o curso estava ainda se constituindo. Então ela tinha que dar aula para todas as turmas e praticamente de tudo, né? Então ela tinha que ler muito e ela chama a atenção nessa entrevista que a gente publica para o fato de que, diz ela, mas ela era muito modesta, né? Ela diz que não conhecia praticamente nada do marxismo quando ela vai dar aula sobre marxismo. Então ela teve que ler muito, passava madrugadas a fio lendo para poder dar conta daquela tarefa, né? Então acho que esse acho que por isso também que ela conseguiu produzir em 60 dias, 70 dias, né? Dormindo apenas 2 horas por noite. Então a Eliette, em 67, né, vai redigir em 60 dias, final de 66 e de 67, esse livro, A Mulher na Sociedade de Classe. O contexto ele é importante para a gente entender um pouquinho, né? O país estava recém-submetido à ditadura militar, né, todos sabem, que durava 21 longos anos. Aliás, este ano a gente está refletindo, né, não estamos comemorando, estamos refletindo sobre o que foi a ditadura militar. São 50 anos, né, daquele choque terrível, né, que o Brasil conheceu.
Então, acho que esse é um aspecto importante. Naquele período, 66, o Brasil estava submetido à ditadura militar e o Florestan Fernandes, que foi o seu orientador, né, de doutorado, com uma aguda percepção política, ele vai intuir o endurecimento do regime, né, e ele vai perceber as consequências que poderiam recair sobre a Eliette Saffiotti. Né? Por quê? A Maria Lígia até chamou a atenção lá. Era uma intelectual, né? Não era um intelectual, era uma intelectual, né, do sexo feminino, o que já causava bastante estranhamento. Né? Ela estava fora do lugar destinado às mulheres. Né? Ela estava inserida numa atividade pública, né? E isso não era muito comum ainda naquele período. Então, só isso já causava estranhamento. Especialmente se a gente levar em consideração a mentalidade provinciana e conservadora do interior do estado de São Paulo. Né? Eu posso falar isso tranquilamente porque eu sou do interior do estado de São Paulo, eu sou de Araçatuba, que não é tão longe assim de Araraquara. E Araraquara, eu estive lá recentemente, não mudou tanto assim dos anos 60 para cá, continua extremamente conservadora. Então, faziam sentido as preocupações do Florestan Fernandes com relação ao destino da Eliette Saffiotti sob o regime militar. Né? Além de tudo, a Eliette era considerada uma comunista, né? O que certamente não era visto com muito entusiasmo pelos acadêmicos que aderiram ao regime militar. Então, o mestre sociólogo não teve dúvidas. Sugeriu, ou melhor, ele exigiu, ela conta isso, né? Ele exigiu que Saffiotti transformasse o doutorado em tese de livre docência. Então, deste momento em diante, né, Eliette Saffiotti se debruçou cada vez mais sobre os chamados estudos da mulher e passou a ser referência no assunto, dentro e fora do país. Esse dentro e fora do país ele é muito relativo. Ela vai se tornar uma referência principalmente fora do país. Né? O livro vai ser publicado em inglês 2 vezes e só depois é que aqui no Brasil ela vai ganhar a relevância que teve. Né? Então o Brasil seguiu com relação a isso também a velha tradição. Bom, se é bom lá fora, então é bom aqui dentro também. Vamos olhar um pouco mais de perto essa obra da Eliette Saffiotti. Né? Mas ela já tinha causado um impacto forte nos Estados Unidos, na França, em vários outros países. Isso a Eliette fala nessa entrevista, que o livro foi resenhado, ela não sabe se publicado, mas resenhado em países cujas línguas ela sequer tinha conhecimento. Né? Então, o livro ganhou, de fato, uma proporção gigantesca fora do Brasil e só depois, né, até porque o feminismo vai começar a crescer aqui, a gente vai falar disso já, que o livro vai também ter um impacto grande na academia brasileira, e não apenas na academia, também junto aos movimentos sociais, especialmente os movimentos de mulheres. Né? Bom, desde o início, a Saffiotti ela desconfiou das análises que, recorrendo à tradição, acabam justificando as desigualdades entre homens e mulheres. Por exemplo, algumas análises que justificam as desigualdades entre homens e mulheres, entre brancos e negros e várias outras desigualdades, chamando a atenção para o aspecto cultural, né? Faz parte da cultura, como se a cultura não fosse uma construção social. E essa percepção da Eliette, por si só, já justificaria o título dado a ela de pioneira. Mas a ousadia intelectual dela foi bem maior. Pesquisar e escrever sobre um tema tão complexo era parte de uma ambição teórica que consistia em examinar como a desigualdade entre os sexos opera na sociedade de classes, de forma a alijar grandes contingentes do sexo feminino. Nesse livro, A Mulher na Sociedade de Classes, a autora pretendia fazer um estudo comparativo entre a sociedade de capitalismo avançado e o Brasil, com capitalismo subdesenvolvido, terminologia
utilizada na época, né, para descobrir os nexos entre os mecanismos de funcionamento das sociedades e suas relações com a determinação sexo. Mas para isso, ela nos adverte, é preciso que se parta de formulações teóricas que sejam capazes de permitir a apreensão do sentido que os fatos e as totalidades parciais ganham no todo orgânico. E sem deixar dúvida, ela vai deixar claro, né, que o seu referencial teórico, ou que o referencial teórico que é capaz de dar conta do estudo dessa totalidade, né, é o referencial marxista. Então, o tema para ela, que era o tema da inserção das mulheres na sociedade capitalista, estava delimitado, o referencial teórico também, desde o início, definido. Faltava ainda para ela a interlocução direta com autores que dariam suporte para as problematizações. E este era um dos grandes desafios colocados a Eliette Safioti. Então, no momento em que a mulher na sociedade de classes é redigida, havia pouquíssima literatura sobre a mulher, né? Ela chama a atenção nessa entrevista que a gente fez, né? Que o Brasil, na verdade, era praticamente um deserto bibliográfico nessa área. Então, sobre a condição da mulher brasileira, se sabia muito pouco, afora os pequenos trabalhos descritivos e interessados em aspectos bem restritos do universo feminino. Então, a Eliette encontrou apenas 2 trabalhos, no caso brasileiro. Um foi sobre o magistério primário e o outro sobre a mudança do papel ocupacional da mulher na cidade de São Paulo. Como a própria autora observou, o primeiro não faz uma relação entre capitalismo e essa ocupação predominantemente feminina, e o segundo vai se limitar a uma cidade. Então, os dois vão permanecer num universo empírico restrito e eles não vão avançar teoricamente. Então, a Eliette vai perceber que a condição da mulher havia sofrido algum impacto, né, da ação do centro hegemônico do capitalismo internacional, tanto no sentido de confinar as mulheres nos padrões domésticos de existência, como no sentido de dar-lhe, por meio da inserção delas, né, na esfera produtiva, então de dar-lhes alguma consciência, principalmente através do feminismo, né, que vai chamar a atenção para a necessidade dessas mulheres se emanciparem economicamente. Bom, mas por onde é que ela começaria os seus estudos? Né? Com quais autores dialogar? No Brasil, havia um acúmulo teórico muito pequeno sobre os feminismos, né? Às vezes, dá para dizer, e aí pegando outros autores, autoras que trabalharam com o assunto, dá para dizer que às vezes chegavam para os grupos de mulheres alguns papéis, né, que eram datilografados, que eram de difíceis manuseios, que continham algumas ideias feministas vindas do exterior, mas que eram muito difíceis de se fazer a reprodução, de se fazer a circulação e o debate sobre esses poucos textos, né? Um outro aspecto também importante da dificuldade que ela encontrou no início é que havia também uma escassez de teoria e de registro de pesquisas sobre mulher, né? Isso já está claro, mas também era possível constatar, né, a mesma ausência bibliográfica acerca do seu referencial teórico, né? Os fundadores do socialismo científico, né? Então, quase nada havia da obra de Marx publicada no Brasil nesse período. Aliás, acho que isso é importante mencionar, este não foi um caso, né, apenas do Brasil, né? Esse é um caso foi um caso recorrente, né, em que, mesmo em países de forte tradição de luta operária, as obras desse autor alemão percorreram um longo caminho, bastante acidentado, antes, né, de serem
de se tornarem uma referência para os movimentos operários europeus, por exemplo, que era uma forte tradição de luta. No caso do Brasil, as condições de acesso a esse material teórico eram bem piores, né? Talvez pela própria condição de um país de capitalismo periférico, sem uma classe operária consolidada e, portanto, com pouca tradição de luta nesse campo, e, além disso, talvez por conta da ausência de marxistas na academia, e talvez isso tenha contribuído, né, em alguma medida, para retardar a publicação da obra teórica de Marx, com quem a Eliette vai dialogar. E ainda a gente tem que observar, né, e levar em consideração o período em que ela está desenvolvendo os seus estudos, esse primeiro momento, que é marcado, sobretudo, pela Guerra Fria, né, que teve um impacto negativo sobre a divulgação da obra marxista nas regiões não socialistas daquele período. Bom, agora é curioso da gente observar, né, que, embora a gente estivesse sob um regime militar, né, é justamente durante o regime militar que essa produção vai aumentar aqui no Brasil, né? Então, não havendo com quem dialogar, com quais materiais encontrar, a Eliette tem que ser bastante criativa, né? Redigir em 60 dias e ter muita criatividade. Então, para fundamentar as suas análises, ela vai ler praticamente tudo que existia da literatura marxista e socialista. Ela vai pegar desde os utópicos, né? Não tinha publicado em português, ela vai recorrer a outras línguas, né? Vocês vão ver, quando vocês folhearem o livro e olharem as referências bibliográficas, vocês vão perceber a quantidade de textos que ela leu, principalmente em francês e em espanhol, por conta da escassez, né, de textos aqui no Brasil, né? Bom, segundo a própria Saffioti, no início dos anos 60, né, você não tem muito material nem sobre Marx, nem sobre o marxismo, então ela tem que se desdobrar para compreender aquele arcabouço teórico metodológico. O primeiro resultado desse esforço é esse livro aqui, né, onde a gente vai perceber, né, um alto nível de abstração, por exemplo, recorrendo a conceitos de modo de produção, né, que a autora não vai entender esse conceito como sendo um objeto sem vínculos, né, com o real. Ela vai o tempo inteiro chamar a atenção para a referência do modo de produção ao real, né, e ela vai dizer que essa referência ao real ela pode ser detectada, quer predomine na análise a perspectiva teórica, quer prevaleça a ótica histórica. Então, a apropriação privada dos meios de produção do produto do trabalho presente nas formações sociais anteriores é elevada ao máximo no modo de produção capitalista. E é isso que ela vai tentar chamar a atenção nesse livro. E ela vai dizer o seguinte: isso não significa que os outros modos de produção desapareçam com o advento do capitalismo. O que ela está dizendo com isso? Que com o advento do capitalismo, né, ele se apropria de outros modos de produção, os modos de produção anteriores, né, para melhor se reproduzir hoje, né? Então ela vai dizer o seguinte, que ao contrário, os modos de produção historicamente anteriores são integrados na sociedade burguesa e perdem sua identidade originária sem que deixem de existir. É isso que explica, segundo a Saffioti, que mesmo sob o capitalismo, quando as mulheres se inserem, né, na esfera produtiva, que elas continuem sendo vistas como segundo sexo, que elas continuem sendo vistas como cidadãs de segunda categoria, né? Então é a partir desse entendimento de modo de produção, ou seja, como uma configuração concreta de vida, que a autora vai esboçar as suas formulações acerca da inserção da mulher na sociedade capitalista, que, aliás, segundo ela, ocorre em condições bastante adversas. Então, um aspecto que é
importante, que está presente nesse livro o tempo inteiro, é que o sexo, que é a fonte de inferiorização social feminina, passa a interferir, em alguma medida, de forma positiva para a reprodução da sociedade de classes. Para Safiotti, a elaboração social desse fator natural, que é o fator sexo, enquanto determinação comum, que ele vai assumir essa nova sociedade capitalista, uma feição inédita e determinada pelo sistema de produção social. A sociedade de classes, embora aceite a presença das mulheres, embora recorra à força de trabalho feminina, ela vai colocar obstáculos claros para a realização plena dessas mulheres. É isso que nos permite dizer, por exemplo, que sob o capitalismo não será possível atingir a emancipação plena. A gente pode dizer, hoje, bom, estou aqui, sou uma mulher negra, estou aqui, a professora Fernanda também está aqui, várias mulheres estão aqui assistindo a essa aula, os outros que não estão assistindo também, não estão presentes, mas estão assistindo. Então, nós temos várias mulheres hoje inseridas na esfera produtiva, várias mulheres hoje atuando politicamente, aliás, temos uma presidenta da República, sem que isso signifique uma mudança substantiva da condição de vida de todas as mulheres. Acho que esse é um aspecto interessante que a Eliette vai trazer nessa obra, na medida em que ela vai chamar a atenção para o seguinte: o capitalismo, sim, ele vai se apropriar, ele vai inserir, as mulheres serão inseridas na sociedade de classe, o capitalismo as inserem, mas ele insere essas mulheres e continua inserindo essas mulheres precariamente. E a Eliette diz isso nos anos 60, quando ninguém dizia, aliás, o contrário. Nos anos 60 predominava a ideia de que, com o desenvolvimento, aliás, esses temas têm voltado bastante hoje, mais uma atualidade da obra da Safiotti, então, com o desenvolvimento do capitalismo, seria possível que todas as mulheres se inserissem plenamente, mas que isso, que todos se inserissem e que todos fôssemos felizes para sempre. Bastava seguir a cartilha de desenvolvimento e as mulheres estariam muito bem inseridas. Nesse sentido, a Eliette vai comprar briga, a Maria Lígia chama a atenção por quanto ela era briguenta, turrona, brava, então ela vai comprar briga com as duas grandes correntes com as quais ela dialoga. De um lado, com o marxismo, porque ela vai chamar a atenção para o quanto essa corrente teórica teve dificuldade de lidar com a condição feminina, a começar pela questão do trabalho feminino. Embora no livro dela ela vai chamar a atenção para o fato de que o Marx e o Engels, claro, com toda certeza, mas o Marx e o Engels, da ideologia alemã, descrevam as condições em que as mulheres, as condições de trabalho das mulheres lá no século XIX, eles avançam muito pouco teoricamente. Mais tarde, os marxistas vão ter muita dificuldade, e já naquele momento, tem muita dificuldade de lidar com as mulheres trabalhadoras, porque, na maioria dos casos, significava para esses marxistas, intelectuais ou não, que a presença feminina era um aspecto que fazia com que a força de trabalho masculina perdesse valor. Além disso, as mulheres tinham pouca tradição de luta, elas eram pouco sindicalizadas, o que significa que eram mais facilmente manipuláveis, se a gente levar em consideração, inclusive, os argumentos do movimento operário, de vários intelectuais, que ainda hoje, vou citar dois daqui a pouco, trabalham com essa questão. Então, essa ideia de que as mulheres pouco sindicalizadas
pouco ligadas às lutas operárias e, portanto, facilmente manipuláveis, elas faziam com que, por exemplo, o salário dos operários baixassem, né? O salário feminino, eu ia dizer até recentemente, mas eu lamento informar, até agora, né, continua sendo muito menor do que o salário masculino, né? E eu não estou falando, claro, no serviço público em que as coisas mudaram bastante depois de muita luta. Mas se a gente pegar os dados cotidianos, anualmente, né, os dados PNAD e todos os outros dados da Organização Internacional do Trabalho, a gente vai observar que a condição feminina, claro, mudou bastante. Se a gente pegar a questão da inserção das mulheres na esfera produtiva. Mas mudou da forma como a Eliette previu, lá nos anos 60. Né? As mulheres se inseriram precariamente. Hoje, em 2013, já virou arroz de testa falar assim, né? Trabalho precário feminino, precarização do trabalho feminino. Aliás, tem uma colega que tem um livro belíssimo sobre isso, que é a Cláudia Mazei Nogueira, né? Mas hoje, em 2013, a gente fala isso com muita facilidade. Nos anos 60, ninguém dizia isso, né? E a Eliette dizia. Então, ela compra a briga com os marxistas, porque ela vai dizer o seguinte, né? Os marxistas, de um lado, vão chamar a atenção para o fato de que, para o capital, pouco importa se quem aperta o botão lá na fábrica é um homem, ou é uma mulher, ou é um negro, ou é uma negra, ou é uma branca. A Eliette vai dizer o seguinte, não, o capital não é cego ao sexo. Faz diferença, sim, quando é uma mulher que aperta, ele vai pagar muito menos. Quando é uma mulher negra que aperta, menos ainda. Né? E a Eliette está dizendo isso lá nos anos 60. Nesse sentido, ela vai também na contramão das teorias feministas, principalmente nos anos 70 já, que se apoiaram, né, num estudo muito famoso, um livro ainda famoso, que é o da Esther de Banzerat, que é Mulher em Desenvolvimento, né, que foi publicado aqui no Brasil com esse título, Mulher em Desenvolvimento, e que chamava justamente a atenção que bastava, né, levar o desenvolvimento capitalista, claro, para as mulheres, que acabariam as desigualdades. Né? Bom, a gente está em 2013, já não sei que dia, 27 de fevereiro, amanhã é carnaval, né? 2014. Estou falando 2013 o tempo inteiro, mas isso tem uma razão. Nós fizemos greve, né, nas universidades federais. Então, né, a gente fechou o semestre agora, faz, sei lá, poucos dias. Então, eu ainda estou em 2013, tem nota para fechar, de 2013, desculpa. A gente está em 2014, né? E quando a gente abre os jornais, a gente percebe que a condição feminina não mudou tanto assim, né? Avançou, tivemos grandes avanços. A Eliette Saffioti foi responsável por boa parte desses avanços. Quando a gente pensa, por exemplo, nas delegacias de mulheres, né, que hoje quase em toda a cidade tem uma, né, e que foi um avanço muito grande para a luta feminista. Claro que eu gostaria que não houvesse a necessidade de ter delegacias de mulheres, mas infelizmente ainda é necessário. Então, a Eliette teve uma contribuição muito grande, né? Essa foi a segunda parte dos seus estudos, em que ela se dedicou mais à chamada questão da violência, principalmente a violência doméstica, né? E a violência contra mulheres. Né? Embora haja delegacias, a gente tem visto cotidianamente nos jornais, né, as mulheres sendo assassinadas com muita frequência. Né? E os homens ainda continuam justificando, embora isso não seja juridicamente viável, mas culturalmente ainda né, justificar o assassinato, né, recorrendo à legítima defesa da honra. Ainda hoje, né, os homens justificam os assassinatos de suas companheiras porque foi traído, ou porque se sentiu lesado, ou porque, enfim, né, nada justifica, mas eles recorrem. Igual o estupro, né? O estupro, né, que tem voltado, nunca parou de existir, e nos mais variados meios. A gente tem casos aí de professores
de universidades importantes que estupraram suas estudantes, enfim. Então, os casos são enormes, o que nos faz dizer que aquilo que a Safiotti previu lá atrás, infelizmente, continua existindo ainda, né? Que é a ideia de que as mulheres se inseriram sim na sociedade capitalista, mas nem isso não significa que a gente possa falar que elas atingiram a sua emancipação plena, né? Estamos há anos-luz, né, de conseguir isso. Acho que só depois da Eliette pregava isso, é só com muita luta, e luta teórica, inclusive, que a gente vai conseguir avançar. Eu diria que hoje, 50 e poucos anos depois, algumas feministas criticam a tese central da Eliette, né, que é essa, a de que o capitalismo alisa o trabalho feminino, e de fato, se a gente observar os dados, como eu mencionei, da Organização Internacional do Trabalho, a gente vai constatar, né, um aumento de mulheres que trabalham, né, um aumento significativo. Mas é importante, cada vez mais, que a gente tente ir para além dessa análise que é meramente quantitativa, né? O aumento da participação feminina no chamado mercado de trabalho, ele não se deu igualmente em todos os setores, e, em geral, ele cresceu mais naquelas atividades mais precárias dentro do sistema capitalista, né? E uma atividade que a Eliette estudou bastante, né, foi o emprego doméstico. E a gente tem visto também, né, que o emprego doméstico ele não tem sofrido significativa mudança, né? Um exemplo disso, um exemplo muito ruim, por sinal, é que o Brasil hoje tem exportado o seu modelo, né, de como esse país abriga as suas empregadas domésticas. Hoje, se vocês forem a Miami, né, e tiverem dinheiro para comprar um apartamento lá, vocês podem procurar algumas agências especializadas em atender ao público brasileiro, colocando o famoso quarto de empregada, né? E tudo isso a gente já percebe as preocupações, né, com essa dimensão desse livro da Eliette Safiotti, né? O capitalismo avançou, né? As condições de vida de muita gente, de fato, mudou, mas dá para dizer ainda hoje que as condições da maioria dos trabalhadores, especialmente a maioria das mulheres trabalhadoras e mais ainda das mulheres negras, né, que a Eliette tanto era preocupada, não mudou tanto assim. Eu acho que nesse sentido o livro, 50 anos mais tarde, né, ainda faz sentido, faz razão de ser. E o estudo, né, voltar a ler Eliette Safiotti e voltar a dialogar e debater e ver a atualidade de sua obra, né, nos ajudará bastante a avançar teórica e politicamente hoje, em 2014. Obrigada.